Olá, sejam bem-vindos ao episódio 48 do Entenda a Bíblia. 48, nem acredito que eu fiz tanto vídeo, né? E não sei nem como é que você me aguenta, 48 vídeos, né? Mas espero estar contribuindo com você e para que você entenda um pouquinho melhor da Bíblia, da cultura, né, que acontecia na época dos tempos bíblicos, para que a gente possa aplicar muitas coisas no nosso dia a dia também. E hoje nós vamos falar sobre uma frase de Jesus aos seus discípulos: vocês não serão chamados de mestres, vocês serão chamados apenas de irmãos, porque você já tem um mestre entre vocês. E Jesus está falando de si próprio, ele é o nosso mestre. É sobre isso que a gente vai falar e como aplicar isso no nosso cristianismo, no nosso dia a dia como discípulo de Jesus. Afinal, o que Jesus está querendo falar sobre isso? Ele está querendo dizer que nós não devemos ter líderes entre nós? Não, não é sobre isso. Para entender isso, a gente precisa entender um pouquinho da cultura judaica. É que, na verdade, os mestres, quando eles cuidavam dos seus discípulos e cuidavam por cerca de 15 anos da vida dos seus discípulos, até em alguns momentos, dependendo da idade que eles começavam, até um pouquinho mais do que 15 anos, os discípulos largavam tudo, deixavam e abandonavam suas famílias, suas casas, e esses mestres cuidavam desses discípulos em todas as coisas. E, na verdade, esses discípulos se tornavam como se fossem um tipo de escravo desses mestres, enquanto aprendiam, serviam e faziam tudo para agradar os seus mestres. Então, eles se tornavam escravos, realmente, essa é a palavra correta, servos, mas escravos é a palavra correta, dos seus mestres, abandonavam tudo para aprender, para lá na frente se tornar um mestre. E Jesus nos manda fazer discípulos, Jesus nos manda fazer novos discípulos, mas em nenhum momento Jesus diz assim, vocês serão discípulos simplesmente para, em algum momento da vida de vocês serem servidos. Em algum momento da vida de vocês abandonarem o serviço uns aos outros e começarem a ser servidos por outras pessoas, quando vocês chegarem no patamar muito alto, né? Como diz o Bruno Henrique, em outro patamar, né? Não é desse pensamento. A gente muitas vezes vê isso acontecer no mundo gospel, no mundo evangélico, no mundo cristão, pessoas que hoje não querem mais servir, pessoas que chegaram a um certo nível e acham que são muito bons, arrogantes na verdade, e que acabam oprimindo outras pessoas por meio da religião. Esses líderes, nós podemos chamá-los de falsos mestres, mas essa ideia de falsos mestres eu vou gravar em outro vídeo, porque tem muita coisa para falar sobre isso. A ideia é aqui entre nós, como funciona o nosso discipulado. Em todo momento nós temos um referencial. Em todo momento nós temos alguém acima de nós, alguém que nós devemos olhar, alguém que quando nós estivermos ensinando outras pessoas, nós devemos apontar. E essa pessoa é o mestre maior, o único mestre que nós devemos ter. Esse mestre se chama Jesus. É para ele que deve funcionar o nosso discipulado. Ninguém pode servir de referência para ninguém e dizer, façam tudo o que eu mando, façam tudo o que eu digo, me sirvam, porque eu sou melhor do que vocês ou porque eu sou maior do que vocês. Nós estamos iguais perante Deus, devemos nos considerar irmãos, não importa se aquele irmão chegou agora na igreja ou se aquele irmão já está há 20, 30 anos na igreja. Espero que esse que está há 20, 30 anos esteja muito maduro ao ponto de ser capaz de ensinar o mais novo, mas nem sempre isso é uma verdade. Mas mesmo que ele esteja muito maduro, isso não significa que ele pode se colocar num nível maior ao ponto de se sobrepujar aquele irmão menor e de considerá-lo seu escravo ou seu servo, porque isso fazia parte da cultura e é isso que Jesus está ensinando para os seus discípulos, porque eles estão carregados de cultura e eles não podem fazer dessa forma entre eles e não devem passar isso para a igreja quando a igreja começar a funcionar ou quando a igreja começar a crescer, o que acontece no livro de Atos em diante e chega até nós, esses bilhões de cristãos que já apareceram durante esses séculos depois disso. Então a gente não pode viver dessa forma e é isso que Jesus está querendo dizer para os discípulos: vocês têm uma referência, sou eu. E depois ele fala outra coisa dizendo assim, e também vocês não devem chamar ninguém de pai, porque também era um costume dos rabis, dos mestres, dos doutores, dos escribas, quando eles treinavam outros discípulos para se tornarem parecidos com eles ou iguais a eles, ensinavam os seus discípulos a chamar eles de pai. Eles funcionavam como uma espécie de pai para eles, mas Jesus vai falar, não, você já tem um pai, e esse pai é Deus. Agora vocês são filhos de Deus. Jesus está ensinando, nesse caso, vocês se tornam semelhantes a mim. Eu sou o primogênito e vocês são meus irmãos. E vocês todos
todos são filhos de Deus. Então você não precisa chamar ninguém de pai, como é o costume de muita gente, de muito líder que requer ser chamado de pai, como uma forma de honra. Isso é totalmente errado, é totalmente contrário à palavra de Deus. Isso é uma tradição judaica que não serve para nós, que não funciona para nós e foi quebrada por Jesus lá em Mateus capítulo 23, quando ele ensina isso para os seus discípulos. Nós devemos fazer sim o que Jesus nos ordenou. Devemos fazer novos discípulos, ensinando eles a guardar tudo o que ele nos mandou fazer, tudo o que ele nos ensinou, ensinando eles a aprender acerca daquilo que Jesus tem nos ensinado, carregar e ensinar aos discípulos a doutrina cristã, o ensino de Jesus, as palavras de Jesus, elas ficarão para sempre. Tudo passa, mas as palavras do Senhor Jesus devem continuar, devem estar sempre servindo de base para novos ensinamentos. Então, até para resumir o que eu quis falar aqui no final sobre essa questão de manter firme essa doutrina que nós aprendemos com Jesus, é porque ainda hoje muitas pessoas que se consideram maiores do que os outros ou se consideram sabichões da fé ainda querem ensinar novas interpretações particulares ou novas revelações que tiveram de Deus da parte da Bíblia ou que acham que receberam ou que dizem que receberam de Deus, mas na verdade as palavras de Jesus, elas são eternas, elas são imutáveis. E aquele que tentar alterar a palavra de Deus seja considerado anátema. E essas pessoas, esses falsos mestres, esses que ensinam coisas erradas, contrárias à tradição cristã, eles sejam considerados anátemas por você que está tentando de alguma forma aprender acerca de Jesus. Não dê ouvidos a esses falsos mestres, não dê ouvidos a essas pessoas, não dê ouvidos a pessoas que lideram a igreja e que tentam de alguma forma abusar das pessoas com a sua autoridade. Não dê ouvidos a essas pessoas, fujam delas porque eles são falsos mestres. Eu vou até falar algo mais pesado que eu um dia vou ensinar para vocês em outro vídeo. Na verdade, eles são anticristos e como disse João, eles já estão no meio de nós. Grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.